Teve sim, Isabela. Primeiro, só esclarecendo que houveram 50 alterações no Código de Trânsito, só que nós não vamos falar sobre todas elas. Né? Nós vamos falar sobre algumas alterações mais importantes do nosso dia a dia, que vai afligir mais o nosso dia a dia, e para as pessoas também que pretendem buscar a sua habilitação. Então, existem outras alterações que são, não digo que são menos importantes, mas são menos interessantes para o nosso dia a dia. E talvez a principal reivindicação seja essa questão da validade da CNH. Então, nós tínhamos no código anterior, antes da alteração, na verdade, que o tempo seria de 5 anos para pessoas até 70 anos e acima de 70 anos, 3 anos. Ou seja, você tira sua carteira, consegue a sua carteira definitiva, e a partir daí, se você tinha menos de 70 anos, você tinha que fazer uma renovação de carteira a cada 5 anos. E acima de 70 anos, a cada 3 anos, ou de acordo com a recomendação médica. Talvez tenha pessoas que tenham menos de 70 anos que tinham que fazer essa renovação com menos de 5 anos. Bom, essa era a legislação anterior. Com a alteração, houve um escalonamento, ou seja, pessoas de 50 a 70 anos, essas pessoas, então, elas podem fazer a sua alteração, né? Na verdade, até 50 anos, as pessoas podem renovar a carteira a cada 10 anos. Então, essa foi a principal alteração. Até 50 anos, as pessoas... A sua renovação será de 10 em 10 anos. Então, a validade, então, a partir de 50 anos, quando a pessoa for solicitar a renovação da Carteira Nacional de Habilitação da CNH, essa carteira o prazo de validade dela será por 10 anos, é isso? Não, de 18 a 50. De 18 a 50 anos, o prazo de validade é óbvio, né? Lógico. De 10 anos. De 50 a 70, continua 5 anos. Ok. 50 a 70, 5 anos. E de 70 para cima, 3 anos. Então, essa talvez seja a principal alteração assim, que mais interessa as pessoas. Então, as pessoas reclamavam muito que 5 anos era muito pouco para se renovar uma carteira. Né? A gente sabe muito bem que a renovação de carteira demanda tempo, demanda custos, e isso aí era meio chato para as pessoas. Mas, então, houve essa alteração até 50 anos, 10 anos, 50, 70, 5, e acima de 70, 3 anos. Essa talvez seja a principal alteração do código, né? Mais importante para a gente. E outra coisa também que é muito importante é a questão a gente fala sobre a questão da cadeirinha para as crianças, né? Teve uma modificação nesse ponto. Você poderia também explicar para os nossos ouvintes? Sim, em relação a essa questão da cadeirinha, era o seguinte: crianças menores de 10 anos, elas não poderiam ir no banco da frente. Elas tinham que ficar no banco de trás com aqueles equipamentos de retenção, seja bebê conforto, seja cadeirinha, aquele assento de elevação, não é? Com a alteração, teve uma pequena mudança. Continua valendo a questão dos 10 anos, ou a questão da altura. Então, crianças menores de 1,45 m não podem sentar-se no banco da frente. Tem que ir atrás com os equipamentos de retenção. Né? Isso é interessante, que pode causar uma certa interpretação do dispositivo. Então, vamos imaginar que a criança tenha 9 anos, mas ela tem 1,50 m. Então, a princípio, ela poderia ir na frente. Não é? A princípio, ela ir na frente. Eu acho que vai ser o caso aí por exemplo, a Mariana, minha filha. Vou dar exemplo dela, né? Eu, apesar de ser pequenininha, ela é muito grande. Eu acho que pode dar exemplo da Mariana aí. Pois é. Eu acho que essa alteração interessante vai gerar uma certa interpretação. Então, vamos imaginar, por exemplo, a criança... Até porque você já reparou que criança ela tem uma obsessão para ir na frente, né? Eu não sei o que é aquilo. Parece que aquelas cadeirinhas, acho que tem espinho, entendeu? Mas é porque é proibido. Por isso que elas gostam na frente. Por isso que elas gostam. Mas é interessante que vamos imaginar que uma criança tenha 11 anos, mas não tem 1,45 m. Não vai poder ir à frente, né? Então, o que
o Código de Trânsito está levando em conta não é a questão da idade em si, mas do porte da criança, né? O tamanho da criança. Como que ela vai ser segura no banco da frente, como que o cinto de segurança vai poder trazer segurança para essa criança no banco da frente. Então, aí não é mais importante a questão da idade, mas sim também a questão da altura. Então, acho que essa inovação, acho que é uma inovação interessante também. É aquilo que a gente fala, né? O direito ele vai se modificando, vai se adequando às necessidades da sociedade. Da mesma forma, a questão da suspensão da carteira. Essa era a grande preocupação. Até pouco tempo atrás, eu estava morrendo de medo de ter minha carteira suspensa, porque eu tinha quase certeza que eu tinha mais de 20 pontos na carteira. Quer dizer, agora me fala quantos pontos a gente pode ter. Aí está a questão interessante. Olha só, se você teve, durante 12 meses, 2 infrações gravíssimas, continua mantendo seus 20 pontos. Você sabe qual é a pontuação da infração gravíssima? Tem que ser gravíssimo. Se você teve essa questão, né? 2 gravíssimas, já era 20 pontos. Sério? Não tem mais jeito. Nossa. Se você tiver apenas prestando atenção, né, Thales? O Thales tem que prestar atenção nisso. Ele é pai, ele dá golpe na praça. Agora vamos ver se ele vai perder a carteira de habilitação dele. Não, agora eu zerei meus pontos. Racha. Zerei meus pontos. Fazendo racha na praça de Birité, né? Ele tem que prestar atenção agora, isso daí. Agora, se a pessoa teve apenas uma infração gravíssima, já pula para 30 pontos. Então, durante 12 meses, se ela teve uma gravíssima, aí já vai para 30 pontos. Se ela não teve gravíssima durante os 12 meses, mas teve outras, leve, média e tal, ela pode chegar a 40 pontos. Ou seja, duplicou a pontuação. Então, já ajudou bastante. Então, se você teve aquela, sei lá, estacionou num lugar inadequado, né, proibido, ou andou na faixa zebrada lá, ou fez alguma bobagemzinha, leve. Ou então chegou, né? Tinha lá o radar, a pessoa estava com tem um radarzinho lá. A velocidade era 60, ela foi e colocou 65, tipo isso. 70. Então, se você cometeu essas infrações mais leves e médias, você pode chegar até 40 pontos. Então, as pessoas têm que ficar mais preocupadas com a questão da gravíssima. Agora, se você tem uma carteira que está registrada nela, que você exerce atividade remunerada com essa carteira, ou seja, você é profissional, é motorista profissional, seja de ônibus, caminhão, Uber, o que for, ou até motoboy, essas pessoas, indiferente se elas tiveram gravíssima ou não, permanecem os 40 pontos. Então, esta é a vantagem de ter uma carteira profissional. Há quem diga que todo mundo está querendo migrar para essa carteira profissional para ter de cara os 40 pontos. O famoso jeitinho, né? É o jeitinho brasileiro que vai chegar a um ponto que vai ter uma nova alteração. Eu acho que vai ter uma nova alteração legislativa para tentar impedir com que as pessoas tenham essa carteira profissional, ou elas vão ter que comprovar que exercem atividade remunerada. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você chega lá, fala assim, eu exerço atividade remunerada. Aí vai lá e coloca tudo. É um ato meramente declaratório, né? Seria, então. Meramente declaratório. Entendi, ela declara isso não é tão importante assim, né? Mas pelo fato de todo mundo tentando migrar, né, para esse tipo de carteira, eu acredito que daqui a pouco vai ter alteração legislativa, sim, a esse respeito. Entendi. Né? Então vamos lá. Você me faz mudança para a questão da cadeirinha, né? A questão da validade validade da Carteira Nacional de Habilitação, a questão da pontuação, né? No que tange a determinada pontuação que pode gerar suspensão. E me fala só uma coisa, quando a pessoa está com aquela carteira provisória, tem alguma mudança nessa parte ou não? Ela acabou de tirar a CNH, aí ela tem que ter mais cautela, né? Continua a mesma legislação anterior. Então, se ela cometer lá infrações, uma infração que seja, ela já perde a carteira, porque o próprio nome já diz, é provisória, é como se fosse um treinamento, né? Na verdade, é correto, porque a habilidade de se dirigir não se conquista de um dia para o outro, né? Tem que ter perícia para conduzir qualquer tipo de veículo também. Agora, uma outra questão também ligada ao transporte de criança é o transporte de criança em motos. Olha que coisa interessante.
Transporte de crianças e motos, na vigência anterior da lei, ela era proibido para menores de 7 anos, ou para aquelas crianças que não conseguissem se proteger, se segurar, manter a sua segurança. Ou seja, para uma criança andar na garupa, ela tem que ter pelo menos força para se segurar no condutor, ou naquelas travas atrás, ou nas alças. Não é colocar qualquer criancinha lá, que ela não vai ter força física para se segurar. Então, a idade já existia, 7 anos, mas também não adianta ter uma criança de 10 anos se comprovadamente ela não tem estrutura física para se segurar. Não é seguro para ela. Né? Então, com a nova legislação, essa idade pulou de 7 para 10. Então, endureceu a legislação. Então, hoje em dia, menores de 10 anos não podem andar na garupa de motocicletas. Né? Também, olha, se essa criança... Achei ótima essa mudança. Mesmo a criança tendo 10 anos ou 11 anos, se ela não tiver estrutura física capaz de se segurar, de manter sua própria segurança, ela também está proibida de andar na garupa. A gente sabe muito bem que moto é muito perigoso, imagino para o garupa, né? E criança, então. Então, eu acho que essa aí também foi uma alteração Geraldo, muito bacana. Só te interrompendo, assim, é interessante, né, que a sociedade ela vai acompanhando mesmo, né? As leis vão acompanhando a evolução da sociedade, né? Na minha época, eu tinha não vou falar o nome do meu tio, né? Mas ele sempre gostou muito de moto. Então, assim, eu tenho trauma de moto, sabe? Naquela época eu tinha fiscalização direito. Ele só pegava os sobrinhos, colocava na moto e, sim, ele corria pra caramba. Acho que eu fiquei traumatizada com isso, entendeu? Então, se fosse, imagina aí essa cena sendo aplicada hoje. Lembra do passado que tinha, né? Aquelas caminhonetes que aí iam aquele tanto de criança tudo atrás. Totalmente fora da lei, né? Mas, gente, é interessante, né? Como que a cultura, né? A gente vai ficando cada vez mais consciente, vai tendo mais preocupação com os riscos, né? Então, parece que antigamente, assim, não sei se a gente vem de uma geração, né, que não se preocupava tanto, por exemplo, não sei da sua época, mas na minha época, por exemplo, a gente ia viajar e o meu irmão ficava deitado na parte de cima, na parte de cima do carro, né, lá atrás, eu no meio e às vezes o outro ficava lá embaixo, entendeu? Eu já viajei no chiqueirinho do Fusca. Já viajei no chiqueirinho do Fusca. Ué. Então não existia. Você não tem nenhum caso assim, não? Não, já caí de moto uma vez na garupa, então depois disso eu nunca mais voltei a andar na garupa de moto. Nem com capacete, nem sem capacete. Em bicicleta, então, pior ainda. Tudo tiver 2 rodas, eu tô correndo. Mas como é que você viajou no chiqueirinho do Fusca? Como assim, gente? No Fusca tem um... porque o contrário, né? O motor é atrás, então em cima do motor tinha um micro porta-malas, né? E a gente viajava naquele micro porta-malas ali atrás do Fusca, o chiqueirinho. Não é coisa da nossa infância, né? Agora, uma outra questão interessante é a questão da luz baixa nas rodovias, né? Até pouco tempo agora foi criada uma obrigação, houve uma alteração legislativa, foi criada a obrigação de se utilizar a luz baixa nas rodovias, né? Não nas áreas urbanas, mas sim nas rodovias, farol baixo. E a única alteração que teve com a nova legislação é a seguinte, é que com o surgimento desses carros mais modernos, né, com aquela luz de rodagem diurna, chamadas DRLs, aquelas luzes bonitinhas de LED, que os carros modernos, na hora que você liga a chave, automaticamente a luz já acende e fica ligada. Os carros que não têm essas luzes, eles continuam obrigados a utilizar, trafegar com farol baixo nas rodovias. Eu, particularmente, até acho muito interessante isso aí. Realmente, a gente tem uma visibilidade maior. O único problema é que a gente está trocando muito mais lâmpadas ultimamente do que há alguns anos atrás, né? A vida útil das lâmpadas despencaram completamente. Mas é uma iniciativa, principalmente para alertar pedestres, né? Eles conseguem enxergar mais o carro com a luz acesa.
É verdade. E outra coisa, a questão também que é interessante frisar aí, até eu acabei escutando aí na publicidade que precedeu o nosso programa aí, a questão do uso do celular, né? Como que fica essa questão do celular no telefone, no celular no carro? Meu Deus, é muito difícil, né? Não teve alteração em relação ao celular, continua gravíssimo, né? É gravíssimo? Continua gravíssimo, porque realmente... Então você para de me ligar na hora quando eu estiver dirigindo, tá? Brincando, gente, eu tô ligando. Pois mas realmente já existem vários estudos, né? Vários estudos em relação à questão do uso do celular, e a gente sabe bem que o celular tira completamente a atenção, que ficou mais grave ultimamente com a questão do WhatsApp. Antigamente a gente simplesmente ficava ouvindo, né, fazendo ligações de voz. Hoje em dia o pessoal fica digitando o WhatsApp. Isso é muito mais perigoso do que ligações de voz, né? Então, assim, a questão do celular realmente continua muito grave, o uso do celular, e aumenta cada ano o número de acidentes por causa do celular, né? Então, isso aí... E não adianta ficar usando vidro escuro para tentar esconder o celular, não, que dá para ver a pessoa com o celular. Agora, nós falamos um pouquinho sobre a questão do farol dos carros, né? Mas também tem o farol das motos, não é? O farol das motos, por exemplo, já tem um tempo maior que são obrigados a utilizar o farol ligado durante o dia. Inclusive, antigamente, quando não se utilizava o farol, a infração era gravíssima, não é? Então, motocicletas que não ligavam o farol durante o dia era gravíssimo. Inclusive, tinha uma punição bem séria. A carteira da pessoa era suspensa. Era suspensa até o direito de dirigir dela. Hoje em dia, essa legislação ficou mais branda. Então, deixou de ser gravíssima e se tornou uma infração média. Então, para os motociclistas nesse sentido. Eu acredito que essa alteração foi uma reivindicação dos próprios profissionais que se utilizam das motos. Então, pelo fato de ter aumentado muito o número de motoboys, de entregadores, por causa do surgimento desses novos aplicativos de entrega, então o número de profissionais nessa área aumentou, assim, incrivelmente. Em falar nisso, assim, eu vou te falar a verdade, eu presencio muitos acidentes envolvendo motociclistas. Nossa, demais. Perigoso, eu vejo, né? isso. Ela perto da minha casa, por exemplo, é um enxame. Acho que eu vejo todo dia, eu vejo. Eu vejo o tempo todo, né? Outra questão interessante é a questão do recall, né? Para quem não sabe o que é recall, é justamente aquela situação em que as montadoras chamam seus clientes, aqueles clientes que adquiriram os veículos dessa montadora, para troca de uma peça defeituosa de fábrica. Então, a empresa solta um modelo qualquer de veículo. Depois de algum tempo, ela identifica que uma determinada peça deu problema. E essa peça deve ser trocada porque ela pode ocasionar acidentes, inclusive graves, né? Os próprios condutores ou a terceiros. E ela vai e faz um chamamento público desses condutores para levarem esses carros às suas concessionárias e nas suas autorizadas para realizar a troca dessas peças gratuitamente, é claro, né? Então, existem publicações na TV, em jornais, para chamar. Antigamente, antes da alteração, quando a pessoa era chamada, ou seja, era publicado esse recall, e durante um prazo de 1 ano, essa pessoa não fizesse ou não comunicasse que ela providenciou a troca da peça, viria no documento do carro, né, na hora que ela fosse fazer lá a renovação do documento do carro, a indicação de que há necessidade de fazer um recall, né? Então, na hora que ela pagasse lá os impostos, pagasse o licenciamento e viesse o documento novo, haveria uma indicação na observação de que aquele carro precisa passar por um recall, né? Como que o Detran sabe disso? As montadoras informam o Detran que determinados veículos de tais chassis precisam realizar um recall. Então, quem durante 1 ano após a publicação do recall não efetuasse isso, vinha lá escrito que tinha que fazer. Com a alteração, isso endureceu.
Se a empresa publica a necessidade de realização do recall e a pessoa não faz essa troca da peça no prazo de 1 ano, no próximo licenciamento, simplesmente o licenciamento não é concretizado. Não é deferido o licenciamento. A pessoa fica sem o licenciamento, a não ser que ela leve o comprovante que ela participou do recall. Então, acho que isso é interessante, porque existe um recall mundial de um airbag. Você já ouviu falar nisso? Um airbag que foi produzido por uma empresa japonesa, e várias empresas no mundo inteiro colocaram esse airbag. E esse airbag, ele está sendo trocado no mundo inteiro. E está se aproximando a idade mais crítica desse airbag. Ou seja, ele novo, ele já poderia causar acidente grave. Ele mais velho, aí que ele pode ocasionar acidentes até letais. E as pessoas simplesmente não fizeram o recall desse airbag. Não fizeram. Então, pode acontecer agora que esses carros que receberam esse airbag dessa empresa japonesa podem causar acidentes gravíssimos. Gravíssimos. Né? E levar à morte os seus condutores. Por isso, esse endurecimento. Está vendo como é que é interessante? O direito ele caminha de acordo com a necessidade da sociedade. Eu acho isso muito bacana. Outra questão interessante também foi a questão das viseiras. Então, todo capacete de moto tem que ter aquela viseira de acrílico, não é? Antigamente, se o motoqueiro não tinha essa viseira, a infração era gravíssima. E ele tinha, inclusive, a moto apreendida, a carteira suspensa, não é? Se essa viseira não estava sendo usada ou estava em desconforme, ou seja, não estava em conformidade com a legislação, tanto a viseira como o óculos de proteção, ele tinha uma infração média. Hoje em dia, com a nova alteração, isso tudo criou um combo apenas. Ou seja, quem não tem a viseira ou óculos de proteção, ou tem a viseira em desconformidade com a lei, ou simplesmente não utiliza essa viseira, ele recebe uma infração média. Recebe infração média. É isso. E caso, por exemplo, não tenha viseira, ele tem a moto retida naquele momento até ele conseguir resolver, sanar essa deficiência para ele levar a moto. Ou seja, a polícia para o sujeito, está sem a viseira. E ele fala assim, olha, meu filho, arruma outro capacete, senão a moto vai ser apreendida. Porque pilotar a moto com esse capacete você não vai pilotar. Ele vai lá, consegue outro capacete, coloca o capacete e vai embora. Tranquilamente, não tem problema algum. Então, essa foi uma alteração interessante. Às vezes as pessoas pensam assim, mas aquela viseira não serve para nada, porque 99% das vezes eu vejo o motoqueiro com a viseira levantada. Não serve para nada. Mas, na verdade, é a infração média hoje em dia não ter a viseira ou não utilizá-la. E essa, desculpa, eu não sei se eu me perdi aqui, mas essa viseira, ela tem, eu já vi alguns aí com a viseira totalmente escura, você já viu? Já. Isso não é permitido, é? Não, isso está em desconforme. Por quê? Porque a viseira tem uma função importante. Qual que é a função importante dela? A proteção dos olhos. Sim. Ela não tem que esconder completamente os olhos, fica parecendo como se fosse um insufilme do carro, né? Justamente, Ela também não pode impedir a completa identificação do motoqueiro, né? Isso atrapalha. Mas a principal função dela é realmente a proteção dos olhos. Tem aqueles outros capacetes, o pessoal gosta muito de usar em motos mais invocadas aí, que aqueles óculos, óculos de proteção, também precisa ter conformidade. Existem alguns capacetes que têm a viseira e tem um óculos por dentro. Ele é retrátil, né? Então, esses óculos também são permitidos. Óculos mais escuros. Né? Agora, uma outra questão interessante também, que é a questão do porte da CNH. Antigamente, era obrigatório o porte da CNH. Você tinha que estar dirigindo, tinha que estar com ela na sua carteira. A partir de 2018, criou-se a CNH digital. Então, você pode utilizar a CNH digital. Com a nova alteração, não há necessidade de portar a CNH, a não ser que os agentes de trânsito, a autoridade policial, não tenha condições
de verificar em loco que você é habilitado. Mas hoje em dia eu acredito que há possibilidade, porque o próprio policial, o agente de trânsito, com um aparelhozinho, um smartphone ligado à internet, jogando lá seus dados no site do Detran, consegue saber se você tem. Eles puxam a sua ficha inteira pela sua identidade, então não há problema algum. Então, hoje em dia, não existe obrigatoriedade do porte da CNH, você não vai receber multa. A não ser que não tenha condições de identificação. Mas, hoje em dia, com a tecnologia, existe, sim, condições de identificar sem problema algum. Agora, tem uma questão que eu achei muito interessante, nosso tempo está quase acabando, lembrando que hoje o nosso programa é um pouquinho mais curto, porque a Isabela tem uma live daqui a pouco, que inclusive eu vou fazer propaganda dessa live daqui a pouco. Obrigada, Geraldo. Eu estava achando que eu vou ficar bem consegue divulgar a live. Mas divulgar a live, mas tá ótimo, tirando isso, tá ótimo. Mas olha só que interessante. Existe uma legislação que já existe há muito tempo na Europa e nos Estados Unidos, que é a possibilidade de você dar uma quebradinha à direita no farol vermelho. O que eu quero dizer com isso? Vamos imaginar que você vai fazer uma conversão à direita e para no farol vermelho. Dependendo da situação, você pode ultrapassar o farol vermelho para fazer a conversão à direita. Não precisa esperar ele ficar verde. Olha que coisa interessante. Você vai fazer uma conversão à direita, o farol está vermelho e você está autorizado, desde que haja sinalização naquele local para que você possa fazer essa conversão à direita mesmo com farol vermelho. Isso é uma inovação. No exterior tem isso mesmo. Tem isso na Europa, tem muito, nos Estados Unidos tem. Isso é uma inovação nossa, porque realmente, dependendo do local, você não vai causar nenhum tipo de acidente se você fizer uma quebradinha ali para a direita, vai evitar, inclusive, uma questão relacionada ao congestionamento, né? Vai dar mais fluxo ao trânsito, vai ajudar bastante isso daí. Outra questão interessante também, vou adiantar porque nós estamos acabando, é a questão na hora de ultrapassar ciclistas. A lei anterior falava o seguinte, olha, quando você vê um ciclista andando na via e você vai ultrapassar o ciclista, você tem a obrigação de diminuir a sua velocidade. Por vários motivos, né? A gente sabe muito bem que o deslocamento de ar, por exemplo, pode jogar o ciclista no chão, não é? Às vezes a gente está parado na beirada da estrada, passa aquelas carretas, parece que ela vai levar o carro com elas. Imagina um ciclista. Então, existe a obrigação. Antigamente, quem não diminuía a velocidade cometia uma infração grave. Com a nova legislação, ele comete uma infração gravíssima. Então, endureceu a legislação. Então, veja bem, viu um ciclista trafegando, e você vai ultrapassar o ciclista. Na hora que você vai ultrapassar o ciclista, diminua a velocidade. Porque se você for pego fazendo isso, não diminui a velocidade, você comete uma infração gravíssima. Então, isso é importantíssimo. Cada vez mais as pessoas utilizam mais a bicicleta para se locomover. Tem até uma pesquisa que saiu no estado de São Paulo falando que as pessoas passaram a adquirir mais bicicletas. Principalmente por causa do petróleo, né? Por causa do valor da gasolina, que é um absurdo ultimamente, né? Outra questão interessante é a questão da identificação do condutor. Então, vamos imaginar, por exemplo, Isabela, que você tem um carro e empresta o seu carro para o seu irmão. Seu irmão vai lá e faz uma travessura lá e leva uma multa. Automaticamente, aquela multa deveria ir para o seu prontuário de motorista, os pontos daquela multa. Então, você tinha até 15 dias para apresentar o verdadeiro condutor daquele veículo naquela situação. Hoje em dia, você tem a oportunidade de apresentar em até 30 dias. Então, aumentou de 15 para 30 dias. Melhorou também um pouquinho, né? Uma outra questão interessante também é a questão da transferência do veículo. Quando você vende o veículo ou compra um veículo novo, você tem 30 dias para fazer a transferência para o seu nome, ou licenciá-lo ao seu nome. Antigamente, essa multa... Muito bem, pessoal, parece que tivemos uma queda aqui na nossa conexão com o Dr. José Geraldo de Moraes, também com a doutora Isabela Gonçalves. Já vamos tentar restabelecer esta conexão.
É aquela coisa, né? Ao vivo tudo pode acontecer. E para você que está acompanhando, enquanto a gente não ainda restabelece a conexão, gostaria de convidá-los também a participarem com a gente através do nosso WhatsApp. É o 994887601. 994887601. Abraçando aqui a quem está no Facebook nos acompanhando. Boa noite para você, Julinéia Queiroz, sempre participando com a gente, sempre mandando as suas mensagens. Também a toda a galera de Sarzedo na sintonia. Agora são exatamente 6 horas e 40 minutos. Me parece que já estamos aí com o Dr. José Geraldo de Moraes na linha novamente. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes. Agora sim, parece que o Dr. José Geraldo já está nos acompanhando novamente. Me ouve, doutor? Isso. Agora sim. A joia deu uma caidinha, né? Não tem problema, problemas técnicos a gente resolve. Não? Eu estava falando da questão da transferência do veículo, né? Então, antigamente nós temos ainda, né, um prazo de 30 dias para fazer a transferência do veículo, só que quem não fizesse essa transferência em 30 dias cometeria uma infração grave. Agora, com a alteração, essa infração se tornou média, ou seja, ficou mais branda, melhorou um pouquinho do pessoal, né? Mas é importante fazer a transferência do veículo por questões até legais. Uma dica importante. Quando você vende um veículo para uma pessoa, não adianta só ir lá no cartório fazer a autenticação da assinatura, não. Certo? Você tem que comunicar ao Detran, fazer um comunicado de venda ao Detran, dizendo que você não é mais proprietário daquele veículo. Por quê? Muitas pessoas compram o veículo e não transferem. Mas os cartórios hoje eles fazem comunicado de venda, tá? Já está fazendo automático? Faz automático. A gente faz comunicado de venda online. Então já é uma segurança jurídica. Os cartórios de nota já fazem isso. E justamente para evitar. Então, se a pessoa ela comprou um veículo, vendeu, desde que esteja, né, reconhecido, né, a firma, né, na que tem pelo menos o último vendedor ou comprador, o documento tem que estar reconhecido pelos dois. Nós já fazemos a comunicação direto para o Detran. Então, isso aí já é a parte, ela já fica resguardada e segura, no sentido, olha, eu já fiz a comunicação, então o Detran já tem ciência. Porque qualquer outro ato que essa pessoa for praticar, né, ela já exime algumas das responsabilidades. Mas isso não a exime de ter que adotar os outros procedimentos perante o Detran, entende? É só algo que facilitou a vida aí, principalmente por causa dessa pandemia. Só para poder declarar aí para os nossos ouvintes. De todo jeito, ela tem que fazer a transferência. Porque aí é tudo um ato eletrônico, tá vendo? Como é que os cartórios não são burocráticos, gente. Nós estamos acompanhando a evolução da sociedade. Tá vendo? Isso é muito bacana. Agora, uma outra questão, alteração também, esta se aplica às pessoas que estão tentando sua primeira habilitação, né? Aquelas pessoas que tentavam a primeira habilitação, a habilitação B, elas eram obrigadas a fazer pelo menos uma aula de direção no período noturno. Hoje em dia, com a alteração legislativa, não há mais essa obrigatoriedade. Elas não precisam mais fazer essa aula no noturno. É questionável isso, né? Eu acho que elas deveriam fazer sim, porque existe uma certa diferença em dirigir de noite e dirigir de manhã. Eu acho que no momento que ela está sendo treinada, ela tem que ter as duas experiências. Acho que isso é importante. A outra questão também importante é que quando a pessoa perdia o exame, seja de legislação, seja de direção, ela só poderia remarcar um próximo exame daqui 15 dias. Com a mudança legislativa, não há necessidade mais de ter esse prazo de 15 dias. Ela pode remarcar automaticamente. Isso é muito bacana, porque vamos imaginar que uma pessoa que estava treinou bastante direção e já ia fazer o exame de direção. Por algum motivo qualquer, naquele dia ela não estava legal e ela não conseguiu passar, mas ela estava super bem treinada, não é? Imagina ficar 15 dias esperando o próximo exame para marcar o próximo exame. Ela já perdeu todo o seu treino, né? Então, isso aí, na minha opinião, é bem bacana essa mudança legislativa. Bom, foram essas mudanças mais importantes. Espero que tenha ajudado as pessoas. É só consultar lá na internet a Lei 14.071 de 2020, que tem todas as 50 alterações, mas sim, essas alterações são as alterações. Os ouvintes, eles vão lá na lei, aí vocês vão lá,
sigam lá a página do Dr. Zé Geraldo. Qual que é, Dr. Zé Geraldo? Lá no Instagram. O meu Instagram é dr.José Geraldo Oficial. É o Instagram, né? Isso, tem o pessoal Geraldo. estuda a lei e mandam todas as perguntas para você. Com certeza, pode mandar todas as leis. Tem até meu WhatsApp lá, pode perguntar também. Mas acho que nós conseguimos tirar as informações. Agora, faça sua propaganda aí, doutora, da sua live. Meu Deus do céu. Você me deixou numa situação legal, bacana, hein? Olha, tá vendo, Thales? Isso que é ser amigo, né? Olha, pessoal, infelizmente... Pode falar, Thales. Não, só tô rindo mesmo aí da sua observação. Não, isso aqui não foi nada combinado, não, tá vendo? Ele me deixou numa saia justa, assim, total, assim. O bom é que quem sabe faz ao vivo, eu tenho que me improvisar mesmo. Mas só porque, infelizmente, pessoal, vou ter que sair um pouquinho mais cedo para participar agora de uma live. Falei corretamente. E nós vamos falar sobre inventário extrajudicial. Então, se você quiser saber um pouquinho sobre inventário extrajudicial, é só me acompanhar lá no Instagram, no Abelian_oficial, e começa daqui a pouco. Vou beber bastante água, né, Thales? É isso que eu tenho que fazer, Thales? Importante. Pra minha voz ficar boa. Uma maçã também é uma boa, viu? Uma dica boa. Comer uma maçã. Ai, a maçã, gente, esqueci da maçã. Viu, Zé Geraldo? Tem que comer maçã. A gente tem para poder trabalhar as nossas cordas vocais. Mas eu adorei, viu? Olha, o Zé Geraldo, eu falo que ele tem uma mente assim, eu não sei como que ele consegue armazenar tanto conhecimento, entendeu? Um dia eu quero ficar desse jeito. Eu falei até com a Giovana, ela sabe disso, eu falo, meu Deus, como ele conhece tudo. Qualquer assunto é perguntar, ele, meu Deus, eu falei, gente, como assim? Ele não dorme, né? Mudou isso, mudou aquilo, ele tá sabendo de todas as mudanças, como se tivesse parece um computador dentro do cérebro dele. Mas foram as suas observações foram ótimas, eu tenho certeza que os nossos ouvintes, os nossos internautas também adoraram. Eu também amei saber, né? Vou até dar uma olhadinha aí, vou ver, consultar quantos pontos eu tenho, para ver se eu não estou na linha aí. Muito obrigado. Então, eu desejo uma boa noite para vocês, Zé Geraldo, boa noite para o Thales e a todos os nossos ouvintes e aos nossos internautas. E quero agradecer a participação de todos vocês. Acompanho, né, e espero vocês na próxima terça. Boa noite, gente. Tudo de bom. Ótima noite, doutor José Geraldo de Moraes. Ótima noite também, doutora Isabela Gonçalves. Voltaremos então na próxima edição do programa Direito em Foco. Rádio 3VL e você, na mesma sintonia. Agradeço também a todos os nossos ouvintes. Obrigado pela participação, obrigado pela sintonia.